Bom dia, amados irmãos. Gostaria de trazer uma reflexão para nós que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 até o verso 5, que diz: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. O grande tema que permeia a carta de Tessalônica é a volta de Cristo. A volta de Cristo estava moldando a forma que essa igreja vivia. Eles estavam nessa terra, porém com o coração na glória. Eles estavam esperançosos pela volta de Cristo. E isso fazia toda a diferença no seu caminhar diário. Perceba que Paulo, ele cita 3 virtudes que uma igreja verdadeira deve ter. No versículo 3 ele diz que ele reconhece naquela igreja a operosidade da fé deles. Ele reconhece a abnegação do amor e a firmeza na esperança. Perceba que, em primeiro lugar, essa igreja era uma igreja que tinha um testemunho diferenciado. Eles tinham uma fé que produzia obras. Perceba que eles falam sobre a operosidade da fé. Uma fé que não produz obras é uma fé morta. Tiago bem diz isso no capítulo 2. A salvação precisa nos conduzir ao serviço. Quanto mais robusta a nossa fé, mais dedicados seremos no seu trabalho. E essa igreja era uma igreja dedicada. Era uma igreja que tinha um esmero muito grande em desenvolver a obra do Senhor. E por causa disso, a partir do verso 6, é relatado que essa igreja se tornou modelo. Outras regiões, outras igrejas estavam copiando a forma que eles viviam, porque eles refletiam a Cristo. Mas além dessa fé que produz obras, em segundo lugar, o amor era um amor que produzia um serviço intenso. A palavra aqui escrita como amor significa um trabalho exaustivo, ou seja, o amor dessa igreja era um amor tão grande que eles não se cansavam em trabalhar na obra de Deus. Era um amor sacrificial. Eles trabalhavam auxiliando uns aos outros. Eles tinham prazer no amor e eles tinham prazer em perdoar uns aos outros. Eles se empenhavam ao máximo no serviço ao Senhor. Porém, tudo isso estava sendo motivado pela esperança. Essa igreja era uma igreja que tinha esperança em Cristo Jesus. Por isso eles eram reconhecidos como uma igreja operosa. E perceba que, através desses frutos, dessas virtudes, era reconhecida a eleição dessa igreja. Um eleito que não produz obras positivas, um eleito que não tem uma fé operante, um eleito que não tem expectativa em Cristo Jesus, não pode ser considerado um eleito. A palavra de Deus fala que o Senhor nos escolheu para que nós produzíssemos obras e frutos. Pense nisso. Essa igreja foi exemplo. E é interessante no verso 10, quando ele fala que essa igreja está na expectativa da volta de Cristo. E que fala no final que nos livra da ira vindoura. A volta de Cristo é um evento certo. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que irá acontecer. Aquele que vive em operosidade da fé, aquele que busca ter um relacionamento de amor e de esperança, será guardado nesse último dia. O juízo de Deus vem, mas aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus
herdarão a vida eterna. Que nós venhamos a pensar um pouquinho sobre como nós temos desenvolvido os frutos da eleição em nosso coração. Cuide da sua vida e louve e engrandeça o teu Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento queremos exaltar a tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, a eleição que temos em Cristo Jesus. Que possamos verdadeiramente viver uma vida que agrade ao Senhor, ó Deus, buscando ter uma fé viva e eficaz, se arrependendo dos nossos pecados. Pedimos assim perdão pelas nossas falhas e que nós tenhamos um amor que é levado ao serviço, ó Deus. Se conosco, ó Deus, nos dê um bom dia e que nós venhamos a refletir quem temos sido na Tua presença, o que nós temos feito, se isso verdadeiramente tem agradado ao Senhor. Cuide do nosso coração, cuide da nossa vida e se conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.